Filosofia é fácil! Esse é o objetivo desse canal. Muitos alunos pediram, então eu resolvi gravar algumas pequenas videoaulas para que a gente possa ajudar com um pouquinho que a gente sabe a você compreender filosofia. Filosofia é fácil, meu amigo. Algumas pessoas dizem que filosofia é difícil, falam até palavras difíceis, né? Para dizer que sabe muito, mas você não precisa ficar decorando, você não precisa decorar data, você não precisa decorar nome, você precisa compreender, obviamente, a complexidade do pensamento humano. E é isso que a gente vai então trabalhar nesses encontros que nós teremos e que você com certeza vai acompanhar a todos, para que a gente possa perceber a evolução do pensamento humano. E nesse primeiro momento, a gente vai perceber como é que surgiu o pensamento filosófico. Então se você observar, o ser humano, ele é extremamente interessado, o ser humano, ele quer saber das coisas, o ser humano, ele não se deixa satisfazer tão fácil. E desde que o ser humano surgiu aqui na Terra, que os fenômenos naturais lhe levam a refletir. Por exemplo, imagine você há 10 mil anos antes de Cristo, vivendo numa pequena comunidade e de repente vem um trovão, e vem um relâmpago, e tem um terremoto, e aí o ser humano, obviamente inquieto, em um primeiro momento ele se assusta, mas depois ele vai querer saber o que é isso, como essas coisas acontecem. Por isso então que o homem vai buscar uma explicação para a sua realidade. A primeira tentativa de explicação da realidade é o que nós chamamos de mito. O mito é uma explicação onde se busca, através de forças superiores, forças divinas, a ação dos deuses, se busca então explicar a realidade humana. É muito fácil você perceber isso quando, por exemplo, você pega as histórias de Teseu, de Perseu, de Hércules. Todas essas histórias, elas envolvem a ação dos homens e a ação dos deuses. Óbvio que nós vamos observar então que naquela época, como o homem não tinha o conhecimento de hoje, ele precisava dar uma resposta para os seus anseios. E a resposta que ele vai encontrar é o quê? As coisas que acontecem aqui na Terra são resultado das ações dos deuses, dos seres divinos. Tanto é que, se você for observar, todos os povos na Antiguidade Oriental eram politeístas. Até mesmo os hebreus, antes do processo ali de unificação de Abraão, quando recebeu a mensagem da existência de um único Deus, todos os povos eram politeístas. E por que esses povos eram politeístas? Simples. Porque como eram vários os fenômenos naturais, como eram várias as dúvidas do homem, como eram vários os porquês, ele atribuía então essas respostas a vários deuses. Por isso que quando você observa os povos da antiguidade, você vai ter o deus do sol, você vai ter o deus da lua. Óbvio, porque isso era uma grande questão para ser respondida pelo homem, meu filho. Se você observar, como é que o homem vai explicar? De repente está tudo claro e está o sol brilhando, e de repente vai escurecendo e tudo fica escuro e aparecem pontos claros no céu. Então é óbvio que o homem precisa dar uma explicação para isso, para confortar a sua própria alma. E dessa forma o homem passa a se utilizar do mito. O mito é uma narrativa na qual o homem se expressa a sua explicação da realidade através do uso da imaginação, através então de explicações fantásticas, através da ação de deuses, através da ação de elementos superiores. Aí você me pergunta, Ciliano, mas me diga lá, e como é que o homem vai conseguir sair dessa realidade fantástica do mito e surgir a filosofia? Ora, a partir do momento em que nós tivermos uma condição
física, política, econômica, para que o homem tenha condições de parar, pensar, refletir e buscar então uma explicação racional para os fatos. Mas isso é lógico, é um outro momento. Não esqueça, filosofia é fácil!